Ok, então. Bom dia, pessoal. A gente vai começar, então, mais uma aula de terça-feira aqui no Hospital de Taubaté, né, seguindo o nosso livro de hemodinâmica. Hoje a nossa aula é sobre uma monitorização básica para avaliar, né, um acompanhamento básico de monitorização para avaliar a estabilidade clínica. Isso é extremamente interessante porque nem sempre, por todo lugar que nós estivermos, a gente vai ter sempre monitorização avançada. E nem sempre você vai estar com os principais monitores hemodinâmicos. E mesmo se você estiver com os principais monitores hemodinâmicos, a decisão, o início de avaliação do paciente é sempre acompanhamento clínico ou acompanhamento da monitorização básica. Então, você vai ter que colocar a mão no paciente, vai ter que escutar aquele paciente, vai ter que olhar aquele paciente, inclusive para decidir se você vai progredir ou não para uma monitorização mais invasiva, mais avançada, se aquilo vai ser realmente preciso. Inicialmente, nós temos a monitorização básica, associada ao laboratório, ao ultrassom, como grandes ferramentas de manejo hemodinâmico, e a maioria dos pacientes respondem ao tratamento com uma monitorização básica aliada ao ultrassom e métodos laboratoriais de perfusão. E realmente alguns têm um quadro mais complexo, né, uma estabilidade hemodinâmica de mais difícil compreensão, e nós precisamos então partir para ferramentas mais avançadas de medidores de débito cardíaco. Métodos não invasivos, controle de pulso, tendem a ser mais utilizados porque são umas ferramentas menos invasivas, mas têm as suas limitações. E teremos então as mais invasivas. Mas acho que hoje a gente vai falar bastante aí sobre uma monitorização mais básica, que é extremamente importante e é o primeiro contato que o médico intensivista tem com o paciente chocado. Quem vai dar aula hoje para a gente é o Guilherme Saci. Bom dia a todos. Meu nome é Guilherme, sou especializado no primeiro ano de terapia intensiva do CEPET, e a nossa aula hoje é a avaliação clínica da instabilidade hemodinâmica. Como o Dr. Rafael falou, é um tema extremamente importante, que vai ser o primeiro contato do médico com o paciente, e os sinais clínicos eles podem predizer muito da gravidade do paciente. Tem uma perspectiva histórica do choque. O termo choque ele foi citado pela primeira vez em 1743, na tradução de um manuscrito francês sobre ferimentos de arma de fogo. Então, nesse documento, eles descreviam que o sangue era redirecionado para os vasos principais, causando pele fria e pálida. Na década de 1800, eles já escreviam também que o choque era mais fácil de ser diagnosticado do que de ser entendido. Em 1805, tem uma passagem interessante que quando o Lord Nelson ele foi morto na Batalha de Trafalgar, um pintor, 6 meses depois, retratou a morte dele, baseado nas descrições das pessoas que sobreviveram. E aqui na imagem vocês podem ver que todos os soldados que não estão em choque, eles têm a pele rosada, têm a pele corada. E o Lord Nelson, que está em choque, ele está pálido. Então, para começar sobre falência circulatória, o livro cita de novo o delivery de O2, que vão ter como principais variáveis o débito cardíaco, a hemoglobina, a saturação de O2, mas ele cita que o principal fator do delivery vai ser mesmo o débito cardíaco. Então, o corpo vai ter uma resposta a uma diminuição da perfusão tecidual, e essa resposta vai ser uma ativação simpática. Então, a ativação simpática vai fazer com que diminua a capacitância venosa a fim de manter o débito cardíaco preservado, e vai fazer uma alteração na pressão arterial, também visando manter a perfusão dos órgãos vitais. Então, essa ativação simpática ela se daria pelos receptores beta e pelos receptores alfa. Então, o aumento da frequência cardíaca seria por receptores beta, a ativação simpática também faria uma vasoconstrição generalizada, os receptores alfa fariam um aumento da atividade das glândulas sudoríparas,
e vai ter também um aumento do metabolismo de glicose. Então, isso tudo vai acabar culminando no paciente que a gente vê chocado, que é um paciente de pele fria, sudoreico e com nível de lactato elevado. Então, na avaliação clínica do paciente com choque, o livro cita que, basicamente, a gente vai ter que ver 3 órgãos, que vai ser o sistema nervoso central, que vai ter a principal alteração com alteração do nível de consciência, a pele, que vai ter alterações como palidez, moteamento, sudorese e alteração de temperatura, e o rim, que vai ter alteração no débito urinário. Então, para começar pelo neurológico, um déficit neurológico, ele muitas vezes é o primeiro sinal de um paciente que está em falência circulatória. Ele cita que até 1/4 dos pacientes com sepse tem alteração no nível de consciência. E é diferente o mecanismo do choque para fazer a alteração neurológica do choque hemorrágico para o choque séptico. Porque no choque hemorrágico seria basicamente pelo baixo débito cardíaco e alteração na pressão arterial. Já no choque séptico seria pela encefalopatia associada à sepse. Então, o principal mecanismo seria por perda da autorregulação da óxido nítrico sintetase. Mas também pode ser outros mecanismos que estariam envolvidos, seriam radicais livres, a distribuição, alteração da distribuição sanguínea, a vasoconstrição. Então, tudo isso estaria associado à encefalopatia associada à sepse. O livro destaca que a alteração mental num paciente com falência circulatória, ela é um sinal da perda dos mecanismos compensatórios. Então, quando o paciente tem essa alteração mental, ele já estaria na iminência de uma falência circulatória. Bom, o segundo órgão que o livro cita é a pele. Então, para começar, a pele uma alteração importante é de temperatura. Então, lembrando que a termorregulação ela não tem um mecanismo autorregulatório. Então, sempre que a pele estiver fria, vai ser um sinal que ela está mal perfundida e vai ser um sinal precoce de falência circulatória. O livro cita um estudo de Kaplan de 2001, que ele analisa os pacientes com pele fria e associa esse achado clínico ao menor débito cardíaco, a um aumento de lactato e a uma alteração na saturação venosa de O2. Uma segunda característica que a gente tem que ficar atento na pele seria a palidez e o moteamento. Então, esses 2 sinais, eles são sinais de gravidade e probabilidade de uma morte precoce. O livro cita 2 estudos com relação a esses sinais clínicos. O primeiro deles de 2015, o DROI, que 1/3 dos pacientes admitidos na UTI, eles apresentam já esses sinais de palidez e de moteamento. E 50% dos pacientes estão apresentando choque séptico. Nesse segundo trabalho de 2011, ele analisava pacientes com moteamento de membros inferiores, moteamento importante de membros inferiores, e relacionou com uma maior probabilidade de óbito já no dia de admissão na UTI. Um terceiro fator que tem que ser avaliado na pele é o tempo de enchimento capilar. Então, ele cita que sempre foi observado que a má perfusão diminuiria o tempo de enchimento capilar, mas só foi um estudo de Champion, em 1981, que começou a classificar o tempo de enchimento capilar em segundos.
Ele enfatiza que o tempo de enchimento capilar é um dos primeiros parâmetros a normalizar durante a ressuscitação, mas ele tem pouca relação direta com a hemodinâmica ou com alterações hemodinâmicas. Mas ele tem uma relação importante com a perfusão de outros órgãos, como perfusão intestinal, do fígado, do baço e dos rins. Ele cita também o estudo de Andrômeda Shock, que a gente discutiu já em algumas aulas, e foram randomizados 424 pacientes para uma estratégia de ressuscitação guiada pelo tempo de enchimento capilar ou por lactato depois de 2 horas, e com um endpoint primário de mortalidade em 21 dias. E ele acabou não encontrando uma diferença entre essas duas avaliações. Teria uma tendência a ser melhor pelo tempo de enchimento capilar para pacientes que teriam um sulfo inicial menor do que 10. O último órgão que o capítulo cita é o rim. Ele também apresenta a diminuição do débito urinário como um sinal precoce de falência circulatória, onde o cutoff seria 0,5 ml por quilo por hora. Ele cita também que a injúria renal pode estar associada à poliúria e não só à oligúria ou anúria. No caso de choque séptico, 3 a 5 horas de oligúria já seria um limiar para a lesão renal aguda. Por último, ele cita que o débito urinário, o baixo débito urinário, ele é uma indicação clara de reposição volêmica e também pode ser utilizado como uma meta de ressuscitação, como um gol de parar a ressuscitação quando o paciente atingir um débito urinário desejado. Bom, seria isso. Obrigado, Guilherme, pela aula. Bom, seguinte, com certeza a gente tem necessidade de colocar a mão, examinar o paciente, levantar o lençol, né? Avaliar principalmente características de pele, tem crescimento capilar, quadro neurológico. Então, realmente, se a gente não mede o débito cardíaco diretamente, nós temos que usar medidas periféricas, né, surrogates, para nos levar a uma inferição do débito cardíaco. Então, a gente não usa só surrogates, só avaliações periféricas de exame clínico e também de exame laboratorial, né, que é fácil para a gente pedir no dia a dia. Mas a parte neurológica, toda vez que o paciente se encontra com comprometimento neurológico, ele tem uma encefalopatia de etiologia a esclarecer, é um paciente que nos chama atenção. Seja essa encefalopatia deflagrada por sepse, ou, né, então que tem a fisiopatologia lá dos indutores do óxido nítrico, tem a fisiopatologia de interleucinas inflamatórias promovendo inflamação neurológica, fundamental. Seja por delírio de outra causa, já que a gente sabe que o paciente que apresenta delírio ele necessita de maior cuidado, né? Seja por um delírio, às vezes até de exposição, ou um delírio da gravidade da doença, que não seja séptica. Então, nós sabemos que o paciente que apresenta um insulto neurológico, ele precisa de maior cuidado. Ou seja, por uma encefalopatia, por hipoperfusão mesmo, né? Por oligoemia, por a hipóxia tissular cerebral, que vai também ter que chamar a atenção para que a gente preserve essa perfusão cerebral, principalmente nos pacientes neurocríticos. Lembrando que os pacientes neurocríticos, a lesão, o insulto inicial, raramente a gente consegue manejar, ou retornar, ou melhorar. Cabe muito a nós, médicos intensivistas, tentar evitar que lesões secundárias, aquele insulto inicial, elas ocorram. E para isso a gente tem que otimizar a pressão de perfusão, a gente tem que otimizar a oxigenação cerebral. Mas o paciente alterar o nível de consciência, quando esse nível de consciência está relacionado ao choque, é algo que a gente tem que ter essa sensibilidade
e tem que ficar em cima para avaliar. Outra coisa também que a gente pode usar o nível neurológico é o contrário. Às vezes a gente pega um lactato, pega uma pressão mais baixa, né, você é chamado na beira do leito, porque o paciente está com 85 milímetros de mercúrio sistólica, 90 milímetros de mercúrio sistólico, ou então você está anotando os exames e você se depara com um lactato de 4, 5, e vai examinar o paciente. O neurológico, se o paciente está acordado, Glasgow 15, um pós-operatório, você conversa com o paciente responde, provavelmente aquele lactato alto não é atrelado a hipofluxo, provavelmente aquela PA baixa, que a gente consideraria baixa, está sendo adequada para ele, para aquele paciente, porque naquele momento ele tem fluxo sanguíneo cerebral, tem perfusão cerebral, sem comprometimento, independente da pressão, independente da volemia, da pré-carga, ou independente, ele não está chocado, ele não está com baixo débito. Tudo é muito relativo, inclusive pressão, volemia, né? Se a gente for pegar volemia, a gente acabou comentando ontem. Volemia, EMIA é sangue, volume. Então, qual que é a volemia? Vou avaliar a volemia do paciente. Aquele paciente, qual que é a volemia dele? Me interessa se aquela pré-carga que constitui aquela volemia está gerando fluxo. É só isso que a gente quer saber. Né? Então, avaliar neurologicamente os pacientes sempre é importante. Tá? E a gente não deve subestimar uma sonolência. A gente não deve subestimar uma encefalopatia. Porque se ela não for atrelada à hipoperfusão, ela pode ser qualquer outra coisa, disfunção séptica, um delírio por qualquer outro motivo. Então, tem que ser sempre dado bastante atenção. Temperatura da pele, acho que a gente sempre comenta isso muito. Não é porque eu vou estar com monitor de controle de pulso, não é porque eu vou estar com catéter com saturação venosa mista contínua, não é porque eu vou estar com catéter de saturação venosa central contínua, que eu vou deixar de examinar o paciente, botar a mão no paciente. Quanto maior a carga de informações que a gente trouxer, mais elaborado vai ficar o teu raciocínio. Então, eu posso estar usando um monitor transpulmonar de avaliação, no qual você vai ter dados como índice de permeabilidade, você vai ter dados como água vascular extrapulmonar, débito cardíaco, mas eu não vou deixar de examinar a pele do paciente, não vou deixar de colocar a mão na pele do paciente, não vou deixar de avaliar uma sudorese fria, não vou deixar de monitorizar que nós temos um paciente que está com a pele moteada. Tivemos uma paciente aqui a semana passada, que o choque foi tamanho que a região 1, 2 ali do Mottling Score, ela fez tanta vasoconstrição ali que ela fez gangrena, isquemiou a pele. Por tanto tempo em isquemia, sim, né, temporária, que virou uma isquemia permanente mesmo. Então, lembrar que faz parte do início de compensação hemodinâmica do organismo, redistribuir fluxo. Ele redistribui fluxo, seja pelo sistema nervoso autônomo, né, com a exacerbação do simpático, fazendo vasoconstrição, e por alteração neuromoral, né, por catecolaminas. E, então, os órgãos que, primeiramente, são restringidos de fluxo são os órgãos que têm mais capacidade a sobreviver, mais capacidade a passar por períodos de hipofluxo sem maiores problemas, que é a região esplâncnica e a região da pele. São os dois principais órgãos que realmente que há na redistribuição inicial, numa fase compensatória do choque, que o fluxo é redistribuído. Então, a pele ela vai ficar branca mesmo, e como o que dá temperatura para a pele é a perfusão, é o sangue que está na pele, então ela vai ficar gelada. O fato da gente apresentar sudorese fria é porque a mesma descarga, né, de catecolamina que promove a vasoconstrição, também promove estímulo da glândula sudorípara, por isso que a gente sua fio. A temperatura da pele, fazer diferença de temperatura da pele é algo que a gente não faz rotineiramente, com o ar-condicionado nos atrapalha um pouco. Então, a gente geralmente avalia a temperatura global mais do que ficar analisando a
diferença de temperatura. Mas acho que tempo de enchimento capilar, principalmente em 2018, quando foi publicado então no JAMA, o trabalho do Hernandes, o Andrômeda, né? Acabou não sendo demonstrado superioridade em relação ao lactato, mas demonstrou que a gente consegue guiar a nossa ressuscitação com meta pouco invasiva, com meta de tempo de enchimento capilar. Você consegue guiar a tua ressuscitação. Se o paciente ele melhora o tempo de enchimento capilar, ele vai estar lavando o teu lactato, ele vai estar otimizando a tua perfusão. Então, usar temperatura de pele, avaliar índice prognóstico com o Motley Score, você olha o paciente com pele moteada até a raiz da coxa, você sabe que aquele paciente está mais grave, o lactato dele vai estar mais alto do que aquele que tem só moteamento peripatelar, e usar melhora, né, de Motley Score, e principalmente usar o tempo de enchimento capilar, é realmente algo que vai te ajudar na ressuscitação desse paciente. Lembrando que o lactato tem aí um delay de 4 horas, então não adianta você ficar pedindo lactato cada meia hora, porque não vai mudar tanto assim. E o tempo de enchimento capilar é algo que é mais dinâmico. Se você começa a otimizar a perfusão, você vai recrutando a microcirculação e vai dando fluxo para mais pessoas, e aí vai chegar o fluxo digital também. Acho que de toda essa variação clínica, quem sabe é mais prejudicada que o rim. O rim tem muito fator de interferência. O paciente ele pode estar super bem perfundido e parar de urinar por outros motivos. Sabe que já temos evidência que pacientes, mesmo com sepse, eles fazem insulto renal, mesmo com a perfusão renal mantida. Por quê? Porque a fisiopatologia da disfunção renal, ela não é necessariamente, né, durante a sepse por isquemia, por baixo débito. Ela é uma fisiopatologia inflamatória, então a mesma fisiopatologia que de alguma maneira atinge o coração, que de alguma maneira atinge o cérebro, ela vai também, uma descarga de citocinas inflamatórias, fazer um prejuízo renal e fazer com que aquele rim entre em disfunção, uma disfunção orgânica relacionada à sepse. Naturalmente, quando a gente tem baixo débito, há uma associação de fatores que vai, então, levar aquele órgão a ficar disfuncional. A baixa perfusão também faz a disfunção renal e a oligúria sempre nos leva a pensar em baixo débito. Então, quando o paciente ele começa a urinar pouco, pode ser que não seja baixo débito, mas você vai lá avaliar. Mesmo com todos os fatores de confusão, você vai lá avaliar e aí você vê se o paciente está aquecido, como está o lactato do paciente, tempo de enchimento capilar, nível de consciência, né, característica da pele, se o paciente tem estase ou não, como está aquela região esplâncnica. E aí você então chega à conclusão se aquela diurese é ou não associada a baixo débito. Se ela for associada a baixo débito, você vai ter que ver o que está causando esse baixo débito para que você ressuscite esse rim, seja com volume, seja elevando a pressão, seja otimizando a pressão de perfusão, ou seja fazendo inotropismo. Né? Nós tivemos ontem a discussão na beira de leito de um paciente que estava com disfunção renal. A gente pontuou tudo, né? Vamos ver se é baixo débito renal, se esse paciente está aí com a pressão de perfusão mais baixa, se ele tem a pressão do lado direito muito alta, se a pré-carga dele está boa, ou se realmente é uma disfunção renal associada à inflamação, né? Um quadro grave pulmonar que pode sim fazer disfunção orgânica, né, por fisiopatologia inflamatória à distância. Tá? Eu acho que era isso dessa discussão inicial. Não sei se o doutor Álvaro está na sala, se o doutor Álvaro gostaria de comentar alguma coisa, doutor? Bom dia. Tudo bem, Rafa? Eu acabei entrando um pouco atrasado, mas participei aí da segunda metade da aula do Guilherme e dos teus comentários ótimos. E eu concordo com tudo que você falou, de uma forma didática e bem racional. E não me pareceu que o artigo
que o artigo tenha grandes novidades, mas tem a coisa mais importante, que é a ênfase de que não existe uma forma só de poder monitorizar os doentes, né? A monitorização é um conjunto de variáveis que você utiliza na beira do leito para poder saber se o doente está hemodinamicamente bem ou não, se ele está bem perfundido, se a oxigenação tecidual está adequada ou não. E aí, acho legal aquela metáfora dos ceguinhos descrevendo o elefante, né? Cada uma parte do elefante descreve o elefante de uma forma diferente. O elefante é muito mais complicado e complexo do que cada uma das partes que são descritas. Então, você pode avaliar o doente clinicamente, avaliando temperatura e pressão, avaliando débito urinário, avaliando nível de consciência, lactato, monitorização capilar nas extremidades e assim por diante, mas no final das contas é o conjunto global associado com a condição clínica do doente que te acaba respondendo, né, se você tem um doente que está hemodinamicamente estável, está bem perfundido perifericamente, se o teu tratamento está indo bem ou se você tem que fazer alguns desvios ou algumas correções na beira do leito, baseado no conjunto de variáveis que você tem. Ao longo da história, nunca nenhuma monitorização hemodinâmica mostrou que está relacionada sozinha com melhora de prognóstico, né? Nem mesmo o Andrômeda. Né? O Andrômeda também, a perfusão capilar acabou sendo mostrada que é igual à administração de lactato, embora a melhora de disfunção orgânica tivesse sido melhor no grupo com a monitorização da perfusão capilar do que com o lactato. Mas o que significa que a gente, muito frequentemente, em monitorização, tem que usar várias variáveis em conjunto para poder interpretar de forma adequada aquilo que está acontecendo com o doente e poder guiar as diversas formas de tratamento. Acho que fundamentalmente era isso. Mais uma vez, legal que vocês estejam juntos aí. O som teve um pouquinho de problema no começo, mas ficou bom também a imagem. Acho que nesse momento é aquilo que a gente consegue de melhor na aula aí, tá bem adequado para poder continuar desse jeito até o final do ano. Ótimo. Alguém tem alguma pergunta aí que queira fazer algum complemento? A Laura está aí? A Laura está aqui, doutor. Espera aí, só um pouquinho. Oi, doutor, Lorena. tudo bem? Tudo bem? Tudo certo. Então, o que você achou? Doutor, hemodinâmica é sempre um assunto interessante, mas acho que você e o senhor, desculpa, e o Rafa já falaram bem. Oi, doutor. Ok. Oi. Acho que ela ficou um pouco longe do microfone. Ela acabou falando que acho que o senhor acabou cobrindo bem o assunto e que, a princípio, ela não tinha nenhuma novidade para passar. Assim. Então, tá bom. Acho que hoje de noite temos um complemento disso, né? Hoje a gente tem aula com o Neymar. O Neymar é o nosso chefe na hemodinâmica da MIB. Né, o curso de monitoração hemodinâmica da MIB está numa coordenação do Neymar. Agora, o Neymar é um médico de São Paulo, do interior de São Paulo, trabalhou muitos anos com a doutora Suzana Lobo, né, que também tem uma presença importante na terapia intensiva nacional e internacional. O Neymar coordena diversos leitos lá de terapia intensiva, então, bastante experiência com hemodinâmica, ficou responsável no congresso passado ali pelo Amigo em Cena, da parte hemodinâmica, né, no qual eu tive a oportunidade de participar por 2 vezes. Então, acho que a gente tem bastante coisa para discutir. A tendência é que ele faça uma aula mais prática, com discussão, com interação. Então, a ideia é que a gente interaja bastante com ele. Vamos dar uma revisitada no assunto sobre pré-carga e fluido-responsividade.
Acho que vai ser bastante interessante hoje à noite. Legal. Nós começamos, então, às 6h30, tem 2 trabalhos, e a hora que você puder entrar, aí você ajuda a comentar os artigos e apresenta o Neymar para mim depois? Apresento. Então, tá bom. Tá bom? Valeu. Obrigado, turma. Abraço. Tchau, tchau, doutor. Tchau, tchau. Tchau.